Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. A paz do Senhor, meus queridos amados, com muito prazer nós iniciamos mais um trimestre de 2020, aqui o segundo trimestre de 2020 com novas lições para nosso deleite, o nosso conhecimento espiritual, intelectual, para a glória do nome do Senhor. Estou aqui com a lição, primeira lição que nós estaremos estudando nesse trimestre. Temos aí as lições bíblicas da CPAD aí, você pode estar observando essas lições. E o título da nossa lição é A Igreja Eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selados com o Espírito Santo da promessa. Então, vamos estar assim estudando esse trimestre todo acerca da Igreja Eleita do Senhor. Aí você pode observar a Igreja Eleita do Senhor, estaremos estudando para o nosso conhecimento, acerca da redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Nós estaremos estudando todo esse trimestre acerca da Igreja Eleita do Senhor Jesus. E a nossa lição de hoje, amados irmãos, nós vamos estar estudando sobre a carta aos Efésios. É a nossa lição do trimestre, estaremos estudando sobre a carta aos Efésios. Temos aí grandes lições doutrinárias, temos aí doutrinas da igreja, vamos ver muitas mensagens acerca da igreja em Éfeso, e vamos aí estar aprendendo conforme assim o Espírito Santo de Deus nos estiver auxiliando. Amados irmãos, quero pedir aos amados nesta oportunidade, não esqueça de compartilhar as nossas mensagens, de se inscrever no nosso canal também, para que nós venhamos assim atingir os nossos objetivos, que é levar a palavra de Deus aí para toda criatura, né? Nós temos uma base estrutural e é o Marcos capítulo 16, versos que nós vemos lá, Marcos 16, o Senhor dizendo: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Então esse é o nosso foco, é levar o evangelho, é levar a palavra. Dê o seu joinha aí também, mande perguntas, estaremos respondendo aí a cada um. Perguntas ou dúvidas, estaremos tirando as dúvidas de acordo à palavra do Senhor, baseados na palavra do Senhor. Se você quiser comentar, tem aí os likes embaixo, comente, diga de onde você está comentando, vendo o vídeo, se é da Bahia, Brasil, cada lugar, cidade, e aí Deus vai vos abençoar grandemente. Então, carta aos Efésios, primeira lição de hoje, vamos falar sobre a carta aos Efésios. Ela é datada dia 5 de abril, vai ser ensinada essa carta, essa lição, dia 5 de abril, próximo domingo. Nós estamos aí vivendo momentos atribulados, de dificuldades, principalmente para se reunir, a igreja se reunir em um bom número, em um bom grupo, mas nós temos aí também a oportunidade de estar assistindo a ministração via YouTube aí pela palavra do Senhor, lições maravilhosas aí, estaremos aí ensinando, instruindo a palavra de Deus conforme o Espírito Santo de Deus assim nos instruir, para que nós não venhamos perder as lições bíblicas. Isso é importante. Então não perca as lições, busque o conhecimento, busque a palavra, e Deus irá vos abençoar. Texto áureo diz assim: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1 e o verso 2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela
o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A Epístola aos Efésios revela o propósito de Deus para a Igreja de Cristo. Então, que interessante nós estarmos aqui nesse momento para aprender a palavra de Deus. Então, Efésios 1:2, nós vimos aqui a saudação de Paulo. E a vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a saudação do apóstolo Paulo à igreja. Então, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. É o título da nossa lição de hoje. Carta aos Efésios e saudação aos destinatários. Então, vamos estar... Temos 3 objetivos na lição de hoje que nós iremos enfocar nesse momento, focarmos nesses 3 objetivos, estaremos aprofundando conforme assim o Senhor nos conceder. Primeiro objetivo da nossa lição, estaremos apresentando a autoria e a data desta epístola, dessa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Segundo, estaremos também identificando para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. Então, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E terceiro, estaremos também explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Estaremos também explicando o propósito da escrita, da mensagem contida na epístola aos Efésios. Introdução. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias. Da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, o que é interessante é a introdução. Nós vemos aqui, durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, nós temos aqui a introdução para nosso deleite, o nosso entendimento. Ponto central. Em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja, o seu corpo. Então, ponto central da nossa lição. Autoria e data. Primeiro ponto do nosso tópico, autoria e data, ela se divide em 4 pontos, autoria e data. A autoria, temos também a assinatura do apóstolo, segundo. Terceiro, a epístola da prisão. E por último, quarto, a data da escrita. Então, esses 4 pontos se resumem aqui na autoria e data. Primeiro ponto, autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 1, verso 1, parte A. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Então, Saulo significa solicitado, provavelmente em homenagem a Saul, primeiro rei de Israel, que foi ali solicitado por Deus para ser ali o primeiro rei de Israel. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então aqui é a autoria, nós vemos aqui a autoria do livro que é Efésios, da carta aos Efésios. Quem foi o autor? O autor é o apóstolo Paulo. Ele próprio se apresenta como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, o escritor. Então ele, no seu início da sua carta, na saudação, ele já menciona o nome dele, sendo aquele que escreveu a carta aos apóstolos, à igreja do Senhor. Então,
Assinatura do apóstolo, vemos o segundo ponto, a assinatura do apóstolo. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por se considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Então, interessante, a assinatura do apóstolo. Então, o próprio Paulo, ele assina embaixo que é o escritor da carta aos Efésios, que foi ele que escreveu. Então, ele começa a carta falando acerca de quem está escrevendo. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. E outro fato interessante que também um detalhe relevante, que é a reivindicação da sua autoridade apostólica, que com ressalva ele diz, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, pela vontade do Senhor, pela vontade do Senhor Jesus, pela vontade de Deus, não por vontade de homem. Então, Paulo, porque Paulo era apóstolo? Paulo, se você observar, Paulo, ele não é um dos 12 apóstolos. Então, Jesus chamou 12 apóstolos. Paulo, ele entra aí como outro apóstolo, mas por quê? Porque Paulo foi chamado pelo próprio Deus para ser apóstolo. E ali nós vemos o que os 12 apóstolos chamados por Jesus foram chamados e comissionados pelo próprio Jesus. Mas Paulo era diferente. Paulo foi chamado pelo próprio Deus para ser apóstolo do Senhor. Então, olha que chamada é a do apóstolo Paulo, uma chamada extraordinária. Então nós vemos que os 12 apóstolos foram chamados por Jesus, mas Paulo foi chamado pelo próprio Deus. Então que coisa mais gloriosa, nós vemos aí o chamado do apóstolo Paulo, algo extraordinário. Por isso que Paulo é considerado também um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Terceiro, epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus. Olha só, o Senhor, nós vemos aqui algo interessante. O apóstolo Paulo, ele está ali preso quando ele escreve esta carta à igreja de Éfeso. Nós vemos aqui que ele está preso. E preso na prisão, em cárcere, ele escreve essa carta. Essa carta foi escrita, não foi num belo hotel, não foi numa bela praça, uma bela paisagem. Essa carta aos Efésios ela não foi escrita nos melhores restaurantes da época, não. Essa carta foi escrita dentro do cárcere. Paulo estava preso dentro da cadeia e Paulo ali escreve essa carta à igreja em Éfeso, com endereço a igreja de Éfeso. Ela é endereçada a toda a igreja, mas tinha a prioridade, Paulo escreveu aos gentios. Quem eram os gentios? Era ali aqueles que estavam na igreja em Éfeso. A mensagem de Paulo, ela tem uma visão ao povo gentil. O objetivo de Paulo era evangelizar os gentios. E é o chamado dele também. Aqui nós vemos, amados irmãos, que Paulo escreve essa carta dentro da prisão em Roma. Ele se identifica como o quê? Prisioneiro de Jesus. Primeira coisa que nós vemos aqui, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor e embaixador em candeias. Esses são os títulos que Paulo está aqui identificando como prisioneiro de Jesus e preso do Senhor e embaixador em cadeias. Em cadeias, então, nós vemos aqui Paulo se identificando de onde ele estava escrevendo e por que ele estava escrevendo. Então, Paulo estava preso por fazer a vontade de Deus, por evangelizar. Isso que acontece em muitos países aí fora, acontece não só dessa forma, mas de maneiras piores. Muitas pessoas aí não são apenas presos, mas são queimados, são enforcados, são decapitados, são
assassinados brutalmente. Por quê? Por fazer a vontade de Deus, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então é esse o ide do Senhor imperativo. Ele comissionou toda a igreja a evangelizar fora de tempo e dentro de tempo. Então, ide a tempo e fora de tempo, pregar o evangelho. Então, algo interessante. Então, essa epístola, uma epístola da prisão, essa epístola foi escrita na prisão, mas Paulo não só escreveu a epístola de Efésios dentro da prisão. Teve outras epístolas, como a carta aos Filipenses, Paulo também escreve dentro do cárcere. Temos também aqui a carta aos Colossenses e a carta de Filemão. Essas 4 cartas o apóstolo Paulo escreveu dentro do cárcere, dentro da prisão. Então, algo interessante e notório para as nossas observações. Então, o privilégio que nós temos de ter acesso a essas cartas para o nosso deleite, para o nosso conhecimento, nós vemos também o quão custoso foi isso também, essas cartas. Imaginem o que Paulo passou, as circunstâncias que ele viveu, e aí traz belas cartas, coisas maravilhosas que têm um profundo conhecimento para a nossa vida. Então é algo interessante. 4º ponto da autoria e data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve na prisão domiciliar. Por cerca de 2 anos, Paulo esteve preso. Então, aproximadamente a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta do ano de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquito como seu portador, lá em Efésios 6, 21. Então, nós vemos aqui a data e a autoria da carta aos Efésios foi no ano de 61 a 62 depois de Cristo, aproximadamente entre 61 e 62 antes de Cristo. Então, a autoria da data, aí nós vemos aí aproximadamente aí quase 2000 anos da fundação da escritura dessa carta. Então, coisa tremenda para as nossas vidas aí. Então, o interessante é que Paulo tinha ali um porta-voz, né? O seu portador, aquele que levava a carta, levava a mensagem. Então era Tíquito, responsável por isso ali, estava ali ajudando o apóstolo Paulo em prisão e levando as suas mensagens à sua igreja. Coisa gloriosa. Temos um esboço também aqui, amados, da Epístola aos Efésios, que se divide em 2, que é a parte 1 e parte 2. A carta dos Efésios ela se divide aqui em parte 1 e parte 2, que é as gloriosas declarações teológicas a respeito da redação dos capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 3 está aqui a gloriosa declaração teológica a respeito da redenção. E também do capítulo 4 ao 6, a instruções práticas para a igreja e para os crentes. Então, algo interessante para o nosso deleite aqui. Nós vemos algo interessante também nesse esboço. Nós vemos aqui a oração do apóstolo Paulo pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Nós vemos lá em Efésios 1:17, o apóstolo Paulo orando pela igreja, orando pelos seus liderados, Paulo pedindo a Deus para dar sabedoria e revelação ali à sua igreja, né? Algo interessante que nós vemos aí o apóstolo Paulo orando pela sua igreja, e aí nós vemos que era realmente um pastor preocupado com o rebanho, com a sua igreja, pelo crescimento espiritual também da sua igreja, que nada adianta você ter um grande rebanho, uma igreja abençoada, cheio de muitos membros,
e esses membros não estiverem com estrutura na palavra de Deus, não tiveram uma boa estrutura, um bom aprendizado, um bom ensino, e nada isso adianta. São crentes fracos, crentes aí que estão sujeitos a qualquer vento de doutrina derrubar. Então, o crente fortalecido, aprofundado nas Sagradas Escrituras, ele está firmado na palavra, não tem a quem derrube, quem mude a sua mentalidade em Cristo, quem tente corromper os seus princípios. Não tem como isso acontecer, porque ele tem uma boa estrutura de conhecimento e de também raízes na palavra do Senhor. Isso é importante também. Então, precisamos orar também pelos nossos liderados, para que eles venham crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Ponto 2 fala sobre os destinatários. Ponto 2, destinatários, temos aqui a cidade de Éfeso, que nós vemos a carta aos Efésios, ela tem um destino, que é ali a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, e também aí nós vemos o foco de Paulo ali, a igreja de Efésios, né? Então, cidade de Éfeso, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, a cidade de Éfeso, hoje ela era conhecida como Ásia Menor. Então, hoje a atual é a Turquia. Então, hoje a cidade de Éfeso é a Turquia. Então, fundada por volta de 1500, ou melhor, 1050 a.C., tornou-se num centro político, comercial, religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Então, a cidade de Éfeso hoje é a atual Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo desaguava no mar Egeu. Então, ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas, a arena com ocorria as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então aqui nós vemos a cidade de Éfeso, ali ela foi ali construída, fundada aproximadamente no ano 1050 a.C. Atual hoje é a Turquia. Aproximadamente 500 mil habitantes existia nesse centro metrópole daquela época lá. Nós vemos também alguns pontos que tinham, não podemos nem dizer que eram pontos turísticos, mas eles tinham uma grande aglomeração de pessoas. Então tinha ali um anfiteatro maior do mundo, que tinha capacidade para aproximadamente 25 mil pessoas. Então eram muitas pessoas que poderiam estar ali. Tinha também ali próximo, ali, aqueles lugares aí, lugar onde havia corridas, arenas de lutas entre animais e entre também homens e animais. Então ali era um lugar que houve-se também muitas mortes, pois eles também usavam ali lutas de homens com animais. Então muitos animais ali morriam, e também muitas pessoas eram comidas pelos animais. Então, religiosidade em Éfeso. Ponto 2. Religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, que quer dizer Diana, a deusa da fertilidade. Então, sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido nos templos, a razão da qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, a religiosidade. Éfeso era uma cidade religiosa, tinha a sua deusa Ártemis, que era a mesma deusa Diana, a deusa da fertilidade. Então, eles tinham o seu próprio deus. Então, era um deus pagão,
mas tinha um Deus. A cultura deles, dos efésios, era cultuar, era adorar a Deus Artemis, e também a sua maior fonte ali de renda era o comércio de nichos de prata. Ali vendiam-se no templo, então era vendido no próprio templo de Artemis ali os nichos de prata. Então algo interessante. Então, e Paulo aqui diz, os moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo, porque Paulo era contra a idolatria. Então eles vendiam idolatria dentro do templo e Paulo pregava acerca disso, contra a idolatria. Então trouxe uma alarmação naquele momento, naquela época, aonde ali nós vemos que Paulo, muitas das vezes ele era expulso da cidade, saía muitas das vezes ali apedrejado, levava pedradas, sofreu muitos naufrágios, mas estava sempre fazendo aquilo que Deus assim o instruía. A igreja em Éfeso, ponto 3. A igreja em Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e os seus arredores durante 3 anos. Atos 20, versículo 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas. Conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida. Interessante. Nós vemos aqui que a igreja de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Paulo evangelizou a cidade de Éfeso, os seus arredores ali. Paulo evangelizava, levava a palavra. E aí nós vemos que quando Paulo chega a Éfeso, o apóstolo encontra ali 12 discípulos, os quais ele batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos 19, capítulo do 5 ao 7. Interessante isso aqui. Então, a igreja de Éfeso, nós vemos aqui que Paulo começa a evangelizar naquele lugar, e aí quando Paulo chega naquele lugar, depois dele ter evangelizado, já ali percorrido lugarejos, vários lugares perto da cidade de Éfeso, ele encontra na cidade que ele evangelizou, que ele levou a palavra, 12 discípulos de Jesus, 12 homens ali que creram na palavra do Senhor. E aí nós vemos que Paulo os batiza nas águas. E se nós observarmos também, Paulo instrui aqueles 12 discípulos também a buscarem e a quererem, a desejarem ser batizados com o Espírito Santo. Então nós vemos aqui algo interessante. Não só o batismo nas águas, mas também o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Então algo interessante. Então muitas das vezes nós ouvimos por aí que o batismo nas águas, só existe um batismo, né? Um batismo nas águas. Com certeza só há um batismo nas águas. A pessoa batizou uma vez, a última vez. Então não tem, existem algumas denominações que não têm essa observância na palavra de Deus, batiza 2, 3, 4, todas as vezes que a pessoa desviar, cair, voltar para a igreja, é batizado. Isso aí é uma cultura errônea. Não existe isso na Bíblia. O batismo nas águas é apenas uma vez só. Então, só uma vez, batizou nas águas. Então, e aí Paulo instrui aqueles 12 homens que foram batizados nas águas, também a receber o batismo no Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer lá em Atos 19, do 5 ao 7, que Paulo levanta as mãos ali, junto com aqueles irmãos, levanta as mãos e ora ao Senhor, e a Bíblia diz que aqueles 12 homens foram batizados com o Espírito Santo. Então, algo que nós não podemos deixar desapercebido isso aqui. Então, Paulo é um homem de Deus, um evangelista, ali, um pastor, apóstolo, ele ora e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, algo interessante ali. Então, 12 homens, cerca de 12 homens, se você observar Atos, capítulo 19, vai falar lá, do 1 ao 7, vai falar lá acerca dessa história destes homens que foram batizados com o Espírito Santo. Interessante.
Aqui voltou para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Aqui nós vemos aqui grandes líderes também da igreja também passaram por Éfeso. Então Éfeso não foi uma cidade que apenas o apóstolo Paulo esteve ali pregando, mas grandes homens de Deus, líderes, pastores, chegaram ali à cidade de Éfeso também para liderar aquela igreja. Então nós vemos que Paulo foi o primeiro ali a liderar aquela igreja, mas também vemos aqui Apolo, que também ministrou ali, foi instruído por Priscila e Áquila. Temos Timóteo também, foi designado para pastorear na cidade de Éfeso. Também Cirineu, nós vemos aqui Cirineu, bispo grego do primeiro século, e o apóstolo João também liderou a igreja em Éfeso. Então aí grandes homens de Deus também passaram, o apóstolo Paulo, Apolo, nós vemos aí Irineu, vemos também Timóteo e João, esses homens que lideraram aquela igreja em Éfeso, e teve um grande crescimento espiritual aquela igreja. Quarto ponto, saudação epistolar, fala assim: a saudação é mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados, consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus quanto aos destinatários. Na maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada ao cristão de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante naquela região. Amados irmãos, a saudação epistolar é interessante. Se nós observarmos, Paulo escreve 13 cartas endereçadas à igreja. 13 cartas. E aí nós observamos que todas as cartas, a saudação de Paulo, ela é a seguinte. Se você observar em todas as cartas de Paulo, ele vai saudar a igreja. Ele diz, olha, quando ele sauda a igreja, ele diz graça e paz de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode observar todas as cartas, Paulo saúda a igreja, graça e paz, a igreja. Quando nós vemos aqui, nós vemos aí todas as cartas, menos a carta de Timóteo e a carta de Tito, que são cartas pastorais. Se você observar, as cartas pastorais, Paulo vai saudar diferente das cartas para a igreja. Então, a carta endereçada à igreja. Então, essas cartas são endereçadas à igreja. As outras 11 cartas, só 2 delas são endereçadas a pastores, que é a carta de Timóteo e a carta de Filemão. 1 Timóteo, 2 Timóteo ou melhor, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. 2 cartas, essas cartas são endereçadas a pastores. Quando Paulo vai cumprimentar a igreja, dando saudação à igreja, nas outras 11 cartas, Paulo diz assim, graça e paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando Paulo vai cumprimentar os pastores, ele vai cumprimentar diferente, ele saúda diferente. Você pode observar, na carta de Timóteo e na carta de Tito, ele diz graça e misericórdia e paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que interessante. Sabe por que Paulo faz isso? Porque Paulo era pastor. Paulo conhecia o ardor de servir ao Senhor. Paulo era pastor. Então, Paulo conhecia o que era que os pastores mais necessitavam. Aí você vê. Quando Paulo vai cumprimentar o pastor Timóteo e Tito, ele diz, graça e misericórdia e paz. Então é interessante. Então, para nós entendermos o quanto o pastor ele precisa
da misericórdia de Deus. Porque não é fácil ser pastor, não é fácil ser líder espiritual de uma igreja, não é fácil, é uma pressão muito grande. Então Paulo conhecia essas pressões. Paulo passou por isso, é por isso que ele escreve a Tito também a Timóteo, graça e misericórdia de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você observar, você vê que entra a misericórdia, porque ele sabia da necessidade que Tito e Timóteo precisavam e eram carentes da misericórdia de Deus para exercer ali um tão importante chamado que é pastorear. Então, algo interessante que nós observamos na palavra do Senhor Jesus. Terceiro e último ponto, amados irmãos, é propósito e mensagem. Vemos aqui o propósito e a mensagem da carta aos Efésios. Propósito. Aqui nós vemos aqui, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico. Em outras de Paulo. É interessante que a carta aos Efésios, o apóstolo não delata nenhum problema assim para que viesse ser corrigido naquele momento, naquela igreja. Então, apenas Paulo escreve com o propósito de que havia novos convertidos na igreja que vinham ali do mundo helênico. Então, praticava religiões de mistérios e magias. Então Paulo escreve aqui a igreja em Éfeso e também escreve trazendo ali esclarecimento para aquelas pessoas que eram novos convertidos, que vinham do mundo helênico. Qual é o mundo helênico? Vinha da Grécia, vinha ali de países ou de lugares que serviam a deusa Atenas, e entre outros deuses lá, conhecia ali aqueles países e ali a seus paganismos. Então Paulo ali ele dá instruções acerca disso, fortalecendo, esclarecendo que há um só Deus, um Deus de todos, um Deus para todos e também um Deus em todos. Então Paulo traz esse esclarecimento para que todos venham ali adorar apenas um Senhor, um só Deus. Então, algo interessante. Também havia pessoas ali que vinham da imoralidade, da bebedice, então vinham ali desses lugares, não precisava do esclarecimento e também do aconselhamento pastoral do apóstolo Paulo. Então, algo interessante. Então, o propósito que é esclarecer, então, ali os novos convertidos que serviam ao Senhor ali na igreja de Éfeso. Então, é um dos propósitos ali dessa mensagem de Éfeso, a igreja do Senhor. Mensagem. A mensagem Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Então, as duas temáticas da mensagem do Efésios as duas temáticas principal. Nós vemos aqui Jesus, Cristo, a cabeça da igreja, e também a igreja, que é o corpo de Cristo, o corpo do Senhor. Então, as duas temáticas que nós vemos aqui. E também, assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Então, aqui há um desdobramento dessas duas temáticas, que são 5 desdobramentos aqui das temáticas que nós vemos aí: Jesus Cristo cabeça, ou a cabeça da igreja, e a igreja o corpo. Primeira temática a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus. Então, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. Então, foi a consumação do projeto e do plano de Deus ali na cruz do Calvário, para a nossa salvação em Cristo Jesus. Segundo, nós vemos aqui a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação. Então, Efésios 1:13, então,
E Deus nos selou com o espírito da promessa, se você observar lá. Então, quando aceitamos Jesus, nós fomos selados com o selo do Espírito Santo da promessa. Então, somos agora marcados que somos de Deus. Então, todos que aceitam Jesus, então, passa a ter também a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Reconciliação 3, reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, é mais um ponto. Então, Cristo nos ligou a Deus de volta, então isso aí é notório. Então, Cristo nos ligou de volta para Deus, ou seja, estávamos perdidos, estávamos afastados da presença de Deus, e Cristo, na cruz, nos liga de volta a Deus. É tanto que o véu do templo se rasga, quando Jesus está ali sendo crucificado, o véu se rasga, e aí passamos agora a ter direto acesso a Deus. Então, ali simbolizando ali agora o acesso a Deus de volta. Então, podemos ter agora acesso a Deus. Então, quarto, revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Então, passamos agora a ter a revelação do Espírito Santo acerca do reino de Deus, acerca da palavra de Deus, acerca do conhecimento de Deus, dos planos de Deus na nossa vida, do projeto que Deus tem para as nossas vidas. Então, também é mais uma temática. E quinta temática e última, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão e com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Então, algo interessante aqui. Então, um novo estilo de vida. Então, a partir desse momento, nós temos um novo estilo de vida baseado na unidade, na fé, na comunhão, no Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão no Espírito. Então, precisamos da presença de Deus, precisamos do Espírito Santo a cada momento. É por isso que Jesus, antes de subir ao céu, ele diz: olha, eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador, para que venham estar convosco. Então, até a consumação dos séculos. Então, é interessante. Então, Jesus não nos deixou órfãos, nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar, nos ensinar, nos instruir. É por isso que a Bíblia diz que ele fala, ele geme, ele intercede, ele chora. Então, estamos falando de uma pessoa. Não estamos falando de uma força, de uma atuação, de um poder. Não, o Espírito Santo não é poder, não é influência de Deus, não é um pensamento de Deus. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus na terra agindo, né? Um Deus todo-poderoso. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, não tem como deixarmos de fora. Então, terceira pessoa da Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, amados, foi mais uma lição aqui. Espero que pudemos aí contribuir para o nosso conhecimento, para nosso intelecto, para a glória do nome do Senhor. Então, mais uma lição aí que foi a lição abençoada acerca da carta aos Efésios. Para nós encerrarmos aqui, diz a conclusão: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para com a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, é interessante a conclusão. Então, suas exortações nos impelem a que as exortações de Efésios, da carta a Efésios, nos impelem a viver em santidade. A viver em santidade e alicerçados em Cristo, fortalecidos em Cristo, firmados em Cristo, a cabeça da igreja. Então, a batalhar também contra as forças das trevas. Então, a carta dos Efésios, ela é muito rica em doutrinas, em conhecimento e também há posicionamento e direcionamento da nossa vida cristã. Te convido a você
a ler a carta inteira aos Efésios, você vai ter muito conhecimento, você vai ter muita sabedoria, você vai ter muito discernimento espiritual, porque ela é muito rica. Por isso que é considerada a coroa ali dos ensinos de Paulo, das cartas de Paulo, conhecida como a rainha das cartas de Paulo. Então, que Deus em Cristo vos abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus.